Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai bater um papo sobre o Snyder Cut. Só que assim galera, esse não é exatamente uma crítica do filme ou uma resenha do filme, é uma conversa um pouquinho mais profunda. Então, quer bater esse bate-papo? Continua comigo. Então galera, se você tá aqui, é porque a gente vai bater um papo hoje. Assim, esse vídeo vai ser o vídeo mais diferente que eu já fiz até hoje. Por quê? Esse vídeo não tem nada de roteiro, não tem nada de coisa. Só tem algumas coisas que eu anotei e que eu senti. Por quê? Eu poderia muito bem estar aqui analisando o filme, cena por cena, comparando a versão de Joss Whedon com a versão do Snyder e vendo qual foi melhor, qual foi pior, o que aconteceu, o que não aconteceu. A questão é o seguinte. Esse vídeo aqui eu tô fazendo para conversar um pouco com vocês e expor algumas situações e algumas coisas que fazem o Snyder Cut ser um filme muito mais importante do que parece. Porque eu vejo muitas críticas na internet, eu vejo muitos críticos especializados tratando como se fosse apenas uma versão do diretor. Nada mais além de um filme. Uma crítica vazia, sem emoção, sem sentimento, apenas analisando. Olha, o efeito tá ruim aqui, o filme tá arrastado aqui, essa cena ficou melhor construída, essa narrativa aqui tá melhor, mas não percebe as expressões, não percebe a importância que isso realmente foi. Então assim, o que eu vim aqui conversar com vocês é o seguinte. Esse filme ele era para ser lançado em 2017 e até o início de 2017 ele era para ser Liga da Justiça Parte 1 e Liga da Justiça Parte 2. Eram para ser dois filmes conectados um com o outro. Assim como foi, por exemplo, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Porém, o fracasso de Batman vs Superman, as críticas negativas em relação ao Snyder, o estilo do Snyder que não estava agradando tanto assim os fãs, criou várias animosidades entre produção e o diretor. E aí o que acontece? No meio de tudo isso nós temos uma tragédia, que é o suicídio da filha do Snyder, a Tom Snyder, que foi uma adolescente que se matou. E aí o que nós tivemos? Nós tivemos uma situação muito insensível, que teve gente que chegou ao ponto de fazer piada com isso. Eu lembro de um comediante que foi cancelado, o cara até destruiu a carreira dele porque o cara fez uma piadinha do tipo: a menina se matou porque não aguentava mais ver filme de Snyder. Já tinha todo esse clima ruim. A Warner queria que a DC tivesse o mesmo desempenho da Marvel, à força, sendo que na época a Marvel já estava para fechar seus 10 anos de início, enquanto a DC ainda estava com 4 para 5 anos. Então assim, toda essa coisa acabou gerando um afastamento do Snyder. Porém, depois o Snyder veio a público falar, ele ficou muito, até a saída do filme, até o filme ser lançado, ele ficou muito restrito, ele não se manifestava com nada. A esposa dele, a Deborah Snyder, que fazia algumas declarações para meio que amenizar as coisas, e ele não. E até o dia que foi o Jason Momoa, foi o primeiro a falar sobre a existência do Snyder Cut, porque ele falou: cara, quando eu vi o filme, não tinha nada do que eu gravei. Nossa, foram muito mais horas de filme que foram gravados e eu não vi nada disso na tela. E aí depois, o Kevin Smith disse que viu uma versão não finalizada do filme e foi criando essa história. E aí a lenda começou a se tornar verdade. Realmente existia o Snyder Cut. E aí então começou a campanha e foi uma coisa que foi uma vitória de todo mundo que queria. E aí foi a primeira importância do Snyder Cut. O Snyder Cut veio mostrar que os fãs têm força, que os fãs têm poder. O Snyder Cut foi o primeiro grande movimento de fãs que gerou um resultado. E logo na sequência já veio, por exemplo, o Sonic.
que o movimento de fãs fizeram eles refinalizar todo o filme do Sonic. Então isso já foi uma primeira coisa que o Snyder Cut trouxe para nós, e foi uma mudança gigantesca. Além disso, depois veio as denúncias do Ray Fisher, que foi coisas que foram refletindo, e aí acabou se tornando uma coisa que acabou gerando demissão, processo, investigação interna. E aí veio o grande anúncio. O Snyder Cut existe e ele será lançado pela HBO Max. Aí nós temos o processo da pandemia e a HBO precisando de material para chamar a atenção. E aí nós tivemos todo esse movimento. E o Snyder Cut finalmente começou a ver a luz do dia. E aí então o Snyder começou a falar sobre o que realmente aconteceu naquela época. E uma das coisas que a gente percebeu ali, vendo nas entrevistas dele, nas declarações dele, é que ele queria finalizar o filme naquela época. E ele falou numa entrevista, numa live que ele fez, essas inúmeras lives que ele fez, uma das lives ele falou que o filme estava sendo uma terapia para ele naquela época. Ele queria continuar trabalhando no filme. Os produtores que ficaram minando ele até ele sair. E a chegada de Joss Whedon, muita gente veio dizer que foi com a bênção do Snyder. E o Snyder não sabia quem finalizaria o filme. Ele ficou sabendo depois que já era oficial que o Joss Whedon ia terminar o filme. E aí nós temos os problemas com o Joss Whedon. Que você para as denúncias de racismo e outras denúncias que vieram depois. E aí refletir um pouco sobre isso, porque assim, esse filme, eu não consegui dormir depois de assistir esse filme, mas eu não estava pensando no filme, eu não estava pensando na montagem do filme ou nas cenas extras. Eu estava pensando em tudo que tinha por trás dele. E uma das coisas que me fez pensar é em Vingadores e a Era de Ultron, onde coincidentemente, é uma coincidência gigantesca, os dois personagens negros de destaque do UCM foram deixados de lado naquele filme. E era um filme que tinha espaço para eles, afinal de contas, são dois personagens que as suas essências são personagens aéreos, o Máquina de Combate e o Falcão. E a cena final é uma grande batalha aérea. Mas os dois personagens foram deixados de lado. O Máquina de Combate para mim foi uma situação ainda pior, porque ele foi resumido a uma piada, onde as pessoas diminuíram ele durante a festa. Essa foi a participação do Máquina de Combate daquele filme, foi ser diminuído em uma festa. Depois houve alguns boatos, depois foi desmentido, mas até hoje fica na dúvida que o Pantera Negra seria apresentado naquele filme. Então a gente fica com o pensamento, será que realmente toda essa questão de racismo de Joss Whedon é verdade? Mas a gente não está aqui para falar do Joss Whedon, eu só quis enfatizar esse ponto porque, para mim, analisando as obras, dá um pouco de corroboração para o que o Ray Fisher falou. E principalmente quando você vê Iris West, Silas Stone e o próprio Cyborg tendo uma história de fundo muito maior, muito mais complexa e muito mais delicada. O Zack Snyder foi acusado algumas vezes de sensualizar demais as mulheres. Até diretores que já trabalharam em conjunto com ele falaram que ele sensualizava demais as mulheres. Mas nós não vimos o Flash cair nos peitos da Mulher Maravilha. E sim mulheres fortes e que lutaram de igual para igual para homens. E eu vi um comentário na internet, só que falando num jeito bem pejorativo, que o filme era patriarcal. O filme não era só patriarcal. Até porque, se for ver, ele é um filme sobre legado. Sobre como os antepassados deixaram um legado para esses heróis que estão aqui agora. O legado de Krypton, o legado de Atlântida, o legado das Amazonas e o legado da Terra. E aí você vê que nesses legados você tem mulheres incríveis por trás desse legado. Afinal de contas, o Aquaman
carrega o legado da sua mãe, Atlana, que é uma personagem muito badass. E quem era o guardião da caixa materna era a Mera, que era uma outra mulher muito badass. Não estou falando de Amber Heard, estou falando da Mera, a personagem. As Amazonas têm o que falar, né? A Hipólita é uma personagem que também super badass. E o próprio Superman, ele tá por trás de duas mulheres incríveis, que é a Martha e a Lois. Então o filme não é sexista, o filme não tem essa viés que o pessoal diz que tem. Porque querem, às vezes parece que querem achar coisas para botar defeito no filme, para diminuir o filme o que ele é e a importância que ele tem. Outra coisa também que eu queria falar sobre a importância desse filme é a conclusão de uma história, a conclusão de um ciclo. E eu vi uma entrevista do Zack Snyder e ele estava muito emocionado falando que ele finalizar o Liga da Justiça era como ele finalmente terminar o luto pela filha. Afinal de contas, ele queria terminar o filme em homenagem à filha. E aí dá aquela sensação que como se tivessem privado ele de ter o luto dele. E esse filme veio com esse luto. E além das mensagens subliminares que a gente tem, por exemplo, o Superman falando: eu tive uma segunda chance e eu não vou desperdiçá-la. É como você ouvir isso da boca do Bob Snyder. A questão do Superman vestir preto e ele ter aquele símbolo de esperança e ele ser uma esperança na escuridão, uma esperança no luto, isso também reflete muito a isso. Então, Liga da Justiça não é um filme sobre invasão alienígena, não é só um filme de super-herói, ele é um filme sobre o luto. E a personagem da Lois, você vê o quanto ela sofre naquele luto. Enquanto na versão do Joss Whedon ela estava quase já retomando a vida dela. E ali você vê o quanto ela está sofrendo. A gente sabe que tem coisas que ele colocou a mais para agradar os fãs. A gente sabe que tem coisas do filme que nem todo mundo gostou. Tem coisas do filme que eu não gostei. Incluindo que eu quero fazer um convite agora, que sábado, às 3 da tarde, a live tradicional do Nerd Fusão, a gente vai dedicar ela pro Snyder Cut, porque tem muito mais coisa para se falar. Eu já tô aqui há um tempão falando, e eu tô expondo essas coisas, eu tô tirando um pouco de dentro de mim esse peso, porque eu acho que o filme ele tem uma importância muito maior do que simplesmente uma versão do diretor. Ele é uma vitória dos fãs, ele é um encerramento de um ciclo para um pai que perdeu a filha. Ele é um tapa na cara do como os produtores se metem, e isso não é de hoje, galera. Nós já tivemos relatos sobre Demolidor de 2003, Motoqueiro Fantasma, Quarteto Fantástico de 2015, que foram filmes extremamente prejudicados por produtores que meteram a mão demais. O filme do Superman, que nunca saiu do papel, que acabou se tornando o James West. Kevin Smith conta essa história, ela é bem engraçada, até de como ele queria mudar o Superman radicalmente. Então assim, a gente tem todos esses fatores para discutir, porque não é uma coisa simples, não é só um filme de fã para fã, não é só um pedido que os fãs fizeram e foram atendidos. Não é só uma versão estendida. É uma coisa muito maior e ele representa algo que ele vai ficar gravado para sempre para as pessoas. Sendo um bom filme, sendo um mau filme, Liga da Justiça de Zack Snyder é um filme que já entrou para a história. E essa história é uma das coisas que eu me sinto feliz de ter visto ela em primeira mão. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Vocês viram, assim, eu posso ter me bananado alguma coisa. Eu peço desculpa se o vídeo ficou longo demais para vocês.
Mas eu queria esse desabafo, porque eu acabei de reassistir o filme, eu assisti o filme pela segunda vez agora, e é uma coisa que realmente ele mexeu muito com o meu emocional, mas não pelo filme, e sim por tudo que ele representa. Então, galera, muito obrigado para quem ficou até aqui, certo? E isso é só uma mensagem, a minha opinião, não leve isso à risca, mas eu convido vocês a refletir sobre isso também, sobre essa importância desse filme fora das telas. Então, muito obrigado. Fui!